Bom dia a todos os irmãos. Vamos dar início a mais uma mesa redonda do 21º Congresso do IESH. Temos como tema nessa mesa redonda a ordenação de mulheres. E contamos como participantes o irmão Eudine e o irmão Diego. Convido, antes de darmos início à mesa redonda, aqueles que puderem se coloquem de joelhos. Solicito ao irmão Diego que dirija esse momento de oração. Pai querido que estás nos céus, pedimos sabedoria ao tratarmos desse assunto e que o Senhor possa conduzir as perguntas e as respostas. Em nome de Jesus. Amém. É um tema bastante interessante, que muitos dos irmãos estão aguardando, ansiosos pelo início dessa mesa redonda, para que possamos explanar e tratar melhor sobre este tema. Vamos iniciar com a pergunta ao irmão Eudine. Eudine, faça um resumo da história da ordenação de mulheres dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. I have this. You can't really summarize history very well. Não é muito fácil fazer um resumo da história. The more you summarize it, the less accurate it becomes. Quanto mais você tenta resumir uma história, menos precisa ela se torna. But in the 1800s, Mas, ainda no século XIX, many denominations began ordaining women. muitas denominações começaram a ordenar mulheres. In our Adventist periodicals, we reported on it. E em alguns dos nas nossas revistas adventistas, nós começamos a reportar sobre o que estava acontecendo em outras igrejas. Our editors were distressed at the hermeneutics used by those churches. E alguns dos nossos redatores da revista adventista no século XIX ficaram preocupados com a hermenêutica que estavam usando alguns desses evangélicos. But one person made a suggestion in a general conference meeting that we should ordain women. E na década de 1880, uma pessoa sugeriu em uma assembleia da Associação Geral que nós devemos ordenar mulheres para o ministério. This was in a subcommittee. Isso foi numa subcomissão. And they politely voted it down. E na assembleia, o voto foi contrário. The polite way to do it was to say, we refer this to the General Conference Committee. E a forma mais polida de lidar com a situação foi referir a decisão à comissão executiva da Associação Geral. When our theology teachers began attending evangelical universities, Quando os nossos professores de teologia começaram a frequentar as universidades evangélicas this is in the 1940s and por 1950s, volta dos anos 1940 e 1950, they were exposed to the feminist theology. muitos deles foram expostos à teologia do movimento feminista. And it was in the 1960s that there began to be a move to ordain women in the E Adventist Church. foi na década de 1960 que surgiu um movimento dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia para ordenar as mulheres para o ministério pastoral. When this first came to the General Conference, Quando isso apareceu na Assembleia da Associação Geral pela primeira vez, they resolved the question politically. a questão foi resolvida de forma política. They said, this is not good for us as a church because it doesn't fit. Os delegados votaram que isso não era bom para nós como igreja porque não se encaixava. It doesn't fit our various cultures. As nossas culturas não combinavam com essa decisão. But it was not settled theologically. Mas o assunto não foi decidido de forma teológica. They didn't say the Bible says. Nunca chegaram a dizer que a Bíblia é contra isso. That's why the issue has come again. Por isso que esse assunto voltou a ser apresentado. And this time we're trying to settle it theologically. Dessa vez, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estamos tentando resolver o assunto de forma
teológica. And we will see what happens in 2000 E nós this year. vamos ver o que vai acontecer em 2015, esse ano, em julho. That was a summary. That was great. Ok. Eugênio, a respeito dos argumentos apresentados pelos que são a favor da ordenação das mulheres para o ministério pastoral dentro da Igreja Adventista, quais são esses argumentos? Quais são os melhores argumentos apresentados por aqueles que defendem? I want you to try to sympathize with me. Eu quero que vocês tenham simpatia por mim. Imagine someone asked you, Imaginem se alguém lhes perguntasse: what are the best arguments for Sunday sacredness? quais são os melhores argumentos para guardar o domingo? Or what are the best arguments for the immortality of the soul? Quais são os melhores argumentos para defender a doutrina da imortalidade da alma? So I'm asked, what are the best arguments for ordaining women? Eu estou nessa situação quando vocês me perguntam quais são os melhores argumentos para a ordenação das mulheres. The very best one O melhor argumento is that the Bible doesn't talk about ordination. é que a Bíblia não fala acerca da ordenação. This is the argument being used throughout the seminaries. Esse é o argumento que está sendo levantado nos seminários teológicos da Igreja Adventista. They say there's no ordination in here, Dizem que não existe ordenação aqui dentro. so we should just do what we think is best. Então, por isso, nós devemos fazer o que nós achamos que seja o melhor. The argument is extremely wrong. O argumento está extremamente errado. So when I say it's the best, Então, quando eu digo que é o melhor argumento, I mean that it's the most successful eu quero dizer que é o argumento mais bem sucedido, because it closes the book. porque fecha a Bíblia. And if we don't look at the book, E quando nós não estudamos a Bíblia, it's easy to come to the other decision. é fácil chegar a uma conclusão contrária. Ok. E Eudine, então, com relação aos que são contra a ordenação de mulheres, quais são os argumentos apresentados por este grupo? I wrote a book, Eu escrevi um livro, but you're looking for something short. mas vocês querem um resumo desse livro então, né? It would be 1 Timothy chapter 2, Eu diria que o melhor argumento está na primeira carta de Timóteo, a Timóteo, verse 11 through 3 verse 1. capítulo 2, versos 11, 2:11 to 3:1. do verso 11 até o terceiro capítulo, versículo 1. That's 5 verses. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11, a 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. When you read those 5 verses in a row, Ao ler esses 5 versículos em ordem, when Paul tells ladies that they should be quiet, quando Paulo fala que as mulheres deveriam aprender em silêncio, he says at the same time that they should be in subjection. ao mesmo tempo ele fala que elas precisam aprender com toda sujeição That they should be under authority. e que elas devem estar sob a autoridade. That's verse 11 and 12. Versos 11 e 12. Then 3 verses later, 3 versos depois, he says, if any man desires the office of an overseer, ele começa no capítulo 3 dizendo: se algum homem deseja o cargo de um bispo, he desires a good thing. ele deseja algo bom. The overseer is the one who has the responsibility, the O authority. bispo é quem tem a responsabilidade e a autoridade na igreja. So when you look at that passage, Então, quando nós estudamos essas it passagens, plainly forbids that women should be in the position of overseer. a Bíblia claramente proíbe que uma mulher exerça o papel de um bispo ou um líder religioso. I say it's the best argument, Eu digo que este é o melhor argumento, not because it's the most successful, não porque seja o mais bem-sucedido, because it's the most biblical. mas porque é o mais bíblico argumento. It deals with direct statements in the Bible. Porque lida com as declarações mais claras da Bíblia. Ok. Irmão Eudine, em 2012, foram tomadas decisões pelas assembleias das Uniões Colômbia e Pacífico. Que decisões foram tomadas? Which were those decisions? They made many decisions.
tomaram muitas decisões, na verdade. But you must be talking about women's ordination. Mas vocês devem estar perguntando sobre as decisões tomadas concernentes ao assunto da ordenação de mulheres. That was the year that many organizations rebelled against the General Conference plan. Nesse ano, várias organizações da Igreja Adventista do Sétimo Dia se rebelaram contra o plano da Associação Geral. Ted Wilson was thinking about Acts 15. Ted Wilson estava pensando em Atos capítulo 15. He wanted to have us study things together. O Ted Wilson queria que a igreja estudasse o assunto. He offered to organize a group that would be balanced. Ele organizou uma comissão que teria um equilíbrio de representação. I was part of that group. Eu fiz parte dessa comissão. 50 people in favor of women's ordination 50 pessoas a favor da ordenação das mulheres and 50 opposed. e 50 pessoas contra a ordenação das mulheres. And then a few others. E alguns outros também participaram. But when it became known that this group would study the Bible, Mas quando alguns ficaram sabendo que essa comissão existia, I think that these unions became concerned. essas uniões ficaram preocupadas. Because if they wait until the General Conference, Porque se elas esperassem até a Assembleia da Associação Geral, then they would be acting directly against a General Conference decision. elas poderiam estar tomando uma decisão contrária a uma decisão direta da Assembleia da Associação Geral. So they went forward before the decision was reached. Então essas uniões tomaram uma decisão antes do resultado final do estudo. It was very disrespectful. Isso foi um ato muito desrespeitoso. And if you were there at the E meetings, se você estivesse presente naquelas you reuniões, could see and hear the disrespect. você ia ver nos rostos das pessoas e ouvir nas palavras das pessoas o desrespeito demonstrado. Even Elder Wilson was spoken to in a rude way. O próprio Ted Wilson foi falado com ele de uma forma desrespeitosa e rude. It was rebellion. Foi uma rebelião. Irmão Dini, o que é a Comissão de Estudos da Teologia da Ordenação? Imagino que tenha falado já um pouco sobre ela e como funcionou. I think I just answered the question. Didn't I answer the question? Sim. How did it work? So we met together, those 100 people, 4 times. Aquelas 100 pessoas que eu mencionei tiveram 4 reuniões nos últimos 2 anos. Each time for 3 to 5 days. Cada vez que nós nos reunimos, nós gastamos 3 a 5 dias juntos. In between our meetings, people were preparing papers. Entre as reuniões, certos escolhidos prepararam discursos. Papers in favor, papers against. Algumas teses a favor e outras contra. A paper would be read in favor, Um discurso era lido que era a favor da ordenação de mulheres, and then the author had to answer questions from the whole group. e aí o autor precisava responder perguntas dos ouvintes. Then a paper against, Aí depois apresentava um discurso contra a ordenação de mulheres, and the author would answer questions. e aí as pessoas que estavam ouvindo também tinham a oportunidade de dirigir perguntas àquele apresentador. I read a paper that was against, Eu também apresentei um discurso contra, and many people lined up to ask me e muitas questions. pessoas me questionaram. I was so happy, E eu fiquei muito feliz com isso, because when you examine a lie, porque quando você analisa uma mentira, the more you examine it, the more it looks like a lie. quanto mais ela é examinada, mais ela parece como uma mentira. But when you investigate the truth, Mas quando a verdade é investigada, the more carefully you examine it, quanto mais você examina a verdade, the more true it appears. mais ela se torna clara que ela é verdade. At the very end of our last meeting, No final da nossa última reunião, it was obvious that we could not agree, ficou óbvio que os dois grupos não iam encontrar uma harmonia. so we divided into 3 groups. Então nos dividimos em 3 grupos. Each one prepared papers. Cada grupo apresentou um discurso. These are being printed into one book,
E esses 3 posicionamentos estão sendo impressos em um só livro. And every delegate to the General Conference will get this book. E cada delegado da Associação Geral na próxima Assembleia desse ano vai receber esse livro. If they are careful people, they will read it. Se cada delegado tiver cuidado e forem cuidadosos, vão ler esse livro. And then the decision will be made. E esperamos então que uma decisão seja tomada. You might ask, what is the third position? Alguém pode perguntar, e qual é essa terceira posição? The third position says that it's biblical to not ordain women. A terceira posição diz que não é bíblico ordenar mulheres. But we should be flexible as a church Mas nós deveríamos ter flexibilidade como igreja. and give people liberty to do what they're E going to nós do. precisamos dar liberdade para as pessoas fazerem o que elas querem. I think it's the wrong answer. Eu creio que essa é a resposta, não é correta. If the Bible tells the church what to do, Se a Bíblia dá uma resposta para a igreja sobre o que fazer numa situação, the church ought to do it. a igreja deveria seguir a Bíblia. É estranho uma flexibilidade dizendo que ao mesmo tempo possui uma resposta, né? Eudine, o que ocorreu no concílio anual da igreja em 2014 e quais são as perspectivas para a Assembleia da Associação Geral em 2015? I am not a prophet. Eu não sou um profeta, I'm not the son of a eu não prophet. sou um filho de um profeta, I don't know. eu não sei. I think if the delegates settle the issue on the Bible, Se os delegados tiverem como critério a Bíblia, we will not ordain women. nós não vamos ordenar mulheres ao ministério. I think if they are afraid of causing a schism, Se os delegados tiverem como preocupação primordial then dividir a igreja, then they will allow women to be ordained. então nós vamos acabar permitindo a ordenação de mulheres. I think when we all meet together, Quando todos nós nos reunirmos, God reserves the right to interfere. Deus ele pode intervir, ele reserva o direito de intervir. And we should be praying that he will interfere. Nós precisamos estar orando que Deus possa intervir. Ok. Irmão Diego, tem como nós pensarmos no que pode ocorrer caso a decisão, então, seja de proibir a ordenação das mulheres com as uniões de Colômbia e Pacífico, pelas decisões tomadas por elas, outrora, em 2012? Eu não também posso profetizar o que vai acontecer, mas o pastor Ted Wilson, e o irmão Eugene pode me corrigir se eu estiver errado, o pastor Ted Wilson disse que haverá consequências. O que isso significa, ele ainda não explicou. Talvez o Eugene pode dar alguma coisa a mais. To discipline a church Para disciplinar, o ato de disciplinar uma igreja is a very sensitive thing. é um assunto muito sensível. Innocent people can be hurt. Pessoas inocentes podem ser prejudicadas. But sometimes it must be done. Mas às vezes isso precisa acontecer. For example, Por exemplo, in the Middle East, no Oriente Médio, just a few months ago, alguns meses atrás, there was a little conference havia uma associação da igreja that had become quite corrupt. que se corrompeu muito. They would not listen to the union above them. E essa associação não estava se submetendo à união daquele campo. They were not upholding Adventist values. E essa associação parou de manter os valores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. There were issues of adultery and of mishandling of money. Questões de adultério e de administração de dinheiro estavam acontecendo. But they had organized themselves Mas essa associação se organizou de tal forma so that no one could be removed from office que ninguém poderia ser destituído de um cargo em função desses problemas. There was no way to fix it. Então não havia uma forma de corrigir esses problemas. Ted Wilson visited the region. O pastor Ted Wilson foi até a região. He gave instructions to the union. Ele deu instruções àquela união. And they completely dissolved the conference. E a união destituiu a associação. Everyone lost their job. Todos perderam o emprego naquela associação. But the one faithful person, Mas o único que era fiel, she was hired by the union. ela foi chamada pela união.
So I have an idea what Ted is willing to do. Então eu tenho uma ideia do que o pastor Ted Wilson pretende fazer em 2015. Vamos agora fazer algumas perguntas que foram depositadas na nossa mesa, ao fundo, pelos nossos irmãos congressistas. Irmão Dinho, quando notamos erros na igreja, tanto por parte de membros e pastores, como devemos proceder de modo a não ser conivente com o erro, mas também não ser fanático? First, Primeiro, we have to remember that people are very weak. nós temos que levar em consideração que as pessoas são fracas. If you find a man that has no errors, Se você encontrar um só homem que não tem defeitos, you don't know him well enough, é porque você ainda não o conhece o suficiente. or else you have the same errors that he does. Ou talvez é porque você tem os mesmos defeitos que ele tem. It is not surprising when we find men making mistakes. Não deveria nos surpreender quando nós encontramos erros na vida de pessoas. Most pastors have been trained in a system A maioria dos pastores foram treinados dentro de um sistema that has been highly influenced by influences outside the church. que tem sido altamente influenciada por sistemas fora da nossa igreja. You should have some sympathy for your pastors. Então nós precisamos ter muita simpatia pelos nossos pastores. If they had been trained here, they might think differently. Se eles foram treinados aqui, where's here? Right here at this institution. We don't train pastors. Oh, okay. You want to be careful what I say, huh? If they had been trained, perhaps at Washita Hills College, Talvez se o pastor fosse treinado na faculdade de Washita Hills, que é uma escola de sustento próprio onde ele dá aula, they would think differently. talvez esse tipo de pastor teria uma mentalidade diferente. When they were young men, Talvez quando fossem jovens, they wanted to serve God, queriam servir a Deus. and they chose what they thought was the best way to get prepared. E eles escolheram aquilo que eles julgavam ser o melhor meio de se prepararem para o ministério. So if they say the wrong thing, Então, se o pastor fala aquilo que não é correto, you should not be irritated with them. não se irrite com ele. You shouldn't feel like they're evil. Não sinta ou pense que ele é do mal. Did you know that John Bunyan wrote an entire book against the Seventh-day Sabbath? Vocês sabiam que o João Bunyan escreveu um livro inteiro contra o sábado? This is the same man that wrote Pilgrim's Progress. É o mesmo homem que escreveu o livro O Peregrino. Is that well read in Portuguese? Alguém aqui já leu o livro O Peregrino? Yeah. Godly men often make big mistakes. Homens piedosos também podem cometer erros. So we need to learn how to sit down with someone Nós precisamos aprender a sentar com alguém and to humbly study together. e humildemente estudarmos juntos. Remember Jesus, Lembrem-se de Jesus. when he was 12 years old, Quando ele tinha 12 anos de idade, he was with a bunch of liberal pastors. ele estava em meio de vários pastores liberais. Did he stand up in front of them? O que ele fez? Ele se levantou diante deles Did he stand up and begin to tell them how they were e wrong? apontar o dedo e dizer o que eles estavam fazendo errado? No. Não. He asked them hard questions. Jesus fez perguntas difíceis para eles. What does that verse mean? O que esse verso significa? What does the prophet mean when he says this? O que o profeta quer dizer quando diz isso? Are these two verses related to each other? Será que esses dois versos estão relacionados um com o outro? And by asking questions, E ao fazer perguntas, he was able to teach them. Jesus foi capaz de lhes ensinar. But if he had done it with the wrong attitude, Mas se Jesus tivesse abordado eles com uma atitude incorreta, it would not have worked. ele não teria sido bem If sucedido. he had said, what does that verse mean? Se ele tivesse falado, o que esse verso significa? What about that one? E aquele? If he had acted as if he knew more than them, Se ele tivesse transmitido a ideia de que ele conhecia mais que eles, they would have despised him for his poor education. eles teriam o desprezado por sua falta de educação. You have an opportunity Vocês têm a oportunidade
when you have a pastor, quando você tem um pastor, to learn from him de aprender dele everything God has taught him, tudo aquilo que Deus o ensinou and to teach him e também o ensinar everything God has taught you. tudo aquilo que Deus lhe ensinou. But because he's the pastor, Mas por ele ser o pastor, you teach him by asking questions, você o ensina fazendo perguntas. and you approach him in a meek way, Você o aborda de forma mansa. and you may be able to accomplish a great deal. E assim você poderá efetuar muito mais. Ok. Eugene, podemos classificar como um tipo de fanatismo não querer mais congregar na igreja local ou na igreja adventista, e sim nos pequenos grupos? I think I understand the question. Eu creio que eu entendi a pergunta. Fanatics Fanáticos are people who have another message. são pessoas que têm uma mensagem diferente. We have the three angels' messages Nós temos as 3 mensagens angélicas that we are to take to the world. que nós devemos levar ao mundo. And if you want to take these messages to the world, E se você quer levar essas mensagens ao mundo, you don't like to separate from the Adventist church. você não vai querer se separar da igreja adventista do 7º dia. This is the church that is doing this work. Porque essa é a igreja que vai realizar essa obra. If I meet someone in a city Se eu encontro uma pessoa na cidade and he believes in the Sabbath, e essa pessoa acredita no sábado, he believes in the judgment, acredita no juízo investigativo he believes in Ellen White's e writings, se acredita nos escritos de Ellen White, I know how he came to believe that. eu vou saber como que ele chegou a crer nessas doutrinas. It wasn't through Steps to Life. Não teria sido através de uma organização chamada Steps to Life. It por aquela wasn't motorista. through a fanatic. Do they not know? They don't know. It wasn't through an offshoot group. Não é através de um grupo dissidente. Esse Steps to Life é um grupo dissidente nos It Estados wasn't through Unidos. separatists. Não será através de separatistas. It was through the work of the Seventh-day Adventist Church. Terá sido através da obra da Igreja Adventista do 7º dia. But when you have another message, Mas quando você tem uma outra mensagem, maybe something about behavior talvez sobre a conduta, that you think is the salvational message que for você now. julga ser o ponto decisivo de salvação nos últimos dias. And when your local church won't accept it, E quando a sua igreja local não aceita o seu ponto de vista, it's tempting to find other people just like you pode ser uma tentação você encontrar uma pessoa igual a você and to separate into small groups e assim se separar em um grupo pequeno, because you sympathize with each other. porque vocês vão ter simpatia um pelo outro. It's very unfortunate Infelizmente, because when you're with people that think just like you, quando isso acontece de pessoas que se reúnem que pensam iguais, the devil always has deceptions that match this group. Satanás ele apresenta enganos que correspondem com esse grupo. God put us together in families. Deus nos uniu em uma família. Our church is a family. Nossa igreja é uma família. And it's by working together, E é através de trabalhar juntos uns com os outros, by sitting down together with a Bible, sentando uns com os outros com a Bíblia, this is how we harmonize. é assim que nós nos harmonizamos. The other plan is to fracture. O outro plano é dividir-se. Ok? Eugene, aqueles irmãos recém-convertidos, em que percebemos que muitas de nossas doutrinas não lhes foram passadas ainda. Como devemos proceder? É um perigo ensinar e dar ênfase a essas doutrinas desconhecidas, primeiramente, ou devemos ressaltar a Cristo? Como agir com sabedoria nessas situações? Is he talking about new converts? Yes. This requires a very long answer, Essa pergunta requer uma resposta muito but let me longa. try to make a be short and helpful. Deixa eu tentar lhes ajudar e ao mesmo tempo a ser curto. None of your doctrines Nenhuma das nossas doutrinas should be like the sacrifice of Cain. deveriam ser apresentadas como sacrifício de Caim. We need Jesus to be central to everything we're doing. Cristo precisa ser o centro de tudo que nós fazemos. When it comes to behavior,
Ao falarmos sobre conduta, we want to be careful to present it as a blessing. queremos ter o cuidado de apresentar a nossa conduta como uma bênção. The reason to improve your diet A razão pela qual nós queremos melhorar a nossa dieta is not because of the 11th commandment. não é em função do 11º mandamento, It's because the Lord Jesus who made you mas é porque o nosso Senhor Jesus, que nos criou, has testified to the church testificou através da igreja, about how we can be more healthy. ou a igreja, como nós devemos ser saudáveis, podemos ser saudáveis. Health should be presented as an opportunity, A mensagem de saúde precisa ser apresentada como uma oportunidade, not as a policy. não como uma política. The same is true Uma regarding regra. other behaviors. E o mesmo ocorre com outras questões de conduta. When you present it as an opportunity, Quando nós apresentamos esses assuntos como oportunidades, then Jesus looks very kind. Cristo tem muita compaixão He's offering his wisdom to the church. e ele oferece a sua sabedoria à igreja. But when you make those things into policies, Mas quando você torna dessas coisas regras da igreja, you can totally forget about him. você pode até chegar ao ponto de se esquecer de Cristo. He's not even part of it. E ele acaba nem sendo parte, nem fazendo parte. It's the policy. É apenas uma regra. Don't eat meat. Não coma carne. If you eat meat, you're wrong. Se você come carne, você está errado. The policy can remove Jesus. A regra pode ter a tendência de eliminar a Cristo. So when the book of Revelation names Ellen White's writings, Então, no livro de Apocalipse, falando dos escritos de Ellen White, it doesn't call them the new rules. não chama seus escritos das novas regras, It calls them the testimony of Jesus. mas chama dos seus escritos o testemunho de Jesus. If you present it that way, Se você apresenta a mensagem de Ellen White como testemunho de Jesus, then these things are safe for new Adventists. essas coisas acabam sendo corretas ou boas para novos adventistas. If you present it as policy, Se você apresenta como regras, it's not even safe for you. acabam nem sendo seguras ou benéficas para você. Mais uma pergunta, agora direcionada ao irmão Diego. Irmão Diego, se o índice de apostasia é tão grande para os cristãos, que no presente são vigorosos em sua fé, quando ingressam em faculdades seculares, não seria prudente, então, evitar esse meio de divulgação da verdade presente? A pergunta seria se o ambiente está tão corrompido, não deixaria de ser uma opção fazer desse campo o trabalho missionário? E utilizá-lo também como um meio para difundir a mensagem. Sim. Irmãos, eu conheço muitos jovens que foram para uma faculdade, uma universidade secular e perderam a sua fé. Tinham um nível de espiritualidade antes de ingressar e depois de ingressarem, saíram quase que sem fé ou até mesmo com a sua fé já abandonada, tendo abandonado a sua fé. E Ellen White advertiu bastante contra jovens ingressarem em universidades por justamente serem expostos a influências que tendem a minar a sua fé na palavra de Deus e a religião deles. Mas como nós estudamos e lemos e discutimos na primeira mesa redonda, Ellen White, em alguns casos excepcionais, diz que jovens consagrados, fundamentados em sua fé e firmes com Deus, podem ser aconselhados por irmãos dirigentes, conselheiros mais experientes, a ingressarem nas faculdades. Nós lemos as várias declarações, então não vou ler novamente, mas nós podemos ver que
proveito pode ser tirado de tais chamados, assim como Deus tirou proveito de Daniel em Babilônia, e também, apesar dele não ter ido estudar no Egito, mas Deus usou José no Egito em um ambiente muito secular e pagão. Então Ellen White fala que jovens convertidos podem fazer uma obra excelente em meios seculares como uma universidade secular, e também podem ter contato com pessoas que de outra forma não seriam alcançadas, e também aprenderiam métodos diferentes de abordar as pessoas, métodos de educação diferentes, e também teriam as condições de atuar em áreas que de outra forma não poderiam atuar se não fizessem isso. Deus tem diferentes chamados para diferentes jovens. Eu acho que é um perigo o jovem não convertido buscar esse caminho, mas Deus ele pode chamar alguns jovens que estão em condições especiais para fazer isso. Eu queria dar um exemplo. Existe numa das associações nos Estados Unidos, a Associação do Michigan, um departamento dessa associação tem o objetivo de alcançar jovens em universidades seculares. E tem inclusive um graduado do Heartland, que é o líder desse departamento, e ele faz um trabalho muito bom com jovens adventistas e não adventistas em uma universidade secular, a Universidade do Estado do Michigan, Michigan State University. Então eu não posso estabelecer uma regra e dizer que não, nenhum jovem, hipótese alguma, em função da influência degradante, corruptora dessas universidades, podem ingressar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o perigo é muito grande. E se eu fosse pai, eu iria sentar com meu filho ou minha filha e ia divertir muito. E ia fazê-lo pensar bastante sobre o seu futuro. Mas o objetivo do pai precisa ser ajudar o jovem a entender qual é o seu chamado e como que ele pode melhor usar os seus talentos para a honra e glória de Deus. Se a motivação é status, ou ter uma profissão para ganhar muito dinheiro, para ter uma vida boa aqui nessa terra, essa motivação não é a motivação que Deus colocaria no coração do jovem. Mas se um jovem aspira a ser um médico, a fim de usar esse dom, essa ocupação, essa profissão para Deus, como muitos já fizeram, a despeito de muito do conhecimento que ele vai receber não ser o conhecimento certo, Deus pode ter esse chamado sim para o jovem. Mas quem sou eu para dizer que esse é o chamado para um determinado jovem? Normalmente quando um jovem chega para mim pedindo conselho, eu jamais digo faça isso ou faça aquilo. Eu ajudo o jovem a ponderar todas as possibilidades, os prós e os contras. Às vezes o melhor seria estudar numa escola como essa 2 ou 3 anos, ou 1 ano, e depois fazer medicina, ou talvez não fazer a medicina, e depende de tantos fatores que, mais uma vez, é uma pergunta muito complexa para dizer sim ou não. Eu acho que os irmãos precisam usar o bom senso. Para cada um dos casos. O irmão Eudine quer dar uma contribuição a respeito desta pergunta? A little bit more. Assim, um pouquinho mais. At my home church, na minha igreja lá nos Estados Unidos, we have a ministry to a public university. Nós temos também um ministério direcionado a uma universidade pública. Some Adventists study at that university. E alguns dos adventistas estudam nessa universidade. And as a church, we're very active with those students. E como igreja, nós somos muito ativos em ajudar esses jovens. We meet with them twice a week. Nós encontramos com esses jovens 2 vezes por semana. We've already had 3 baptisms in the last. E nós já tivemos 3 batismos nos últimos 12 meses. We'll probably have another 3 in the next few E nós ainda months. vamos ter 3 batismos nos próximos. It's easier to be a missionary when you're surrounded by missionary people. É fácil ser missionário quando você está rodeado de outras pessoas que são missionárias.
if you are in the habit of being converted every day, Se você tem o hábito de estar convertido todos os dias, if you understand the e promises, se você compreende as promessas de Deus, you have experience with the Word of e God, você tem uma experiência com a palavra de Deus, then you're much better qualified to be a missionary você está muito mais qualificado para ser um missionário. than if you're newly converted. Mas se você é um novo converso, If you've only been having devotions for a few e months, se você só tem tido uma vida devocional durante alguns meses, because the devil watches for your weakest day, porque Satanás ele procura o dia que você está fraco, and it only takes him one day e para ele só precisa de um dia to destroy the faith of a young para person. destruir a fé de um jovem. Yeah. Como nós devemos proceder no relacionamento de nossos filhos pequenos com outras crianças que não professam a mesma fé? Eu ainda não cheguei nessa situação, mas eu já vi o desafio. Eu vou, sem responder a pergunta, eu vou contar algumas histórias e talvez isso possa ilustrar. E eu peço a ajuda do Eugene também. Ele, talvez não tendo filhos, não vai querer responder muito, mas eu também me sinto um pouco inseguro em responder. Mas eu passei bom tempo nos últimos 15 anos no Instituto Heartland. E o Instituto Heartland é um ambiente cristão, um ambiente adventista conservador. Mas lá eu vi muitos pais que tinham filhos e tinham valores mais elevados do que outros funcionários da escola que também tinham filhos. E eu vi que alguns pais não permitiam que os seus filhos brincassem com outras crianças. Eu estou falando de um ambiente cristão, eu não estou falando de um ambiente secular. Mas mesmo no ambiente cristão, instituição ou igreja, você vai ter diferentes pais com diferentes hábitos, costumes e valores que querem passar para os filhos. Então vai haver variação. Eu confesso para vocês que eu, pensando agora em 3 famílias em particular, que proibiam os seus filhos de ter contato algum com outras crianças, e eu digo assim, ao exagero de, numa escola sabatina, de crianças não deixar os filhos irem. O Heartland tem uma escola, os filhos não podiam frequentar a escola. E não podiam ter amizades, a não ser que encontrassem filhos que tinham pais cujos mesmos valores eram deles. Mas isso era muito difícil, porque os valores eram muito elevados. E eu vi, porque 14 anos passaram, né, e crianças se tornam jovens, adolescentes, depois se tornam adultos, e eu vi que o fruto não foi o melhor. Eu não estou dizendo que os pais não devem zelar pelas amizades dos filhos, mesmo num ambiente desse. Porque outro extremo que eu já vi são pais chegarem numa escola como essa, um ambiente como esse, e achar que agora podem deixar os filhos soltos porque vai ser mágica. Deus vai transformar os filhos porque estão agora nos ambientes corretos. O equilíbrio que eu encontrei foi pais que não deixavam os filhos soltos, mas também não proibiam os filhos de relacionarem-se com outras crianças, mesmo as que tinham pais de valores diferentes. Eu vi que esses pais mantinham amizade com os filhos. Eu estou falando não de experiência própria, eu estou falando do que eu observei como um adolescente. Só um instante, Diego. Seria uma liberdade assistida, vamos assim colocar? Os pais ficavam sempre juntos, até chegarem talvez uma idade, 14, 15 anos, e aí às vezes deixava sair num passeio sem a presença deles, mas eles foram aos poucos dando essa liberdade, se distanciando, sempre sob as vistas dos pais. Eu não tenho um livro de receita para dizer quando chegar nessa idade pode fazer isso ou aquilo, mas uma coisa eu vi, nunca deixavam os filhos dormirem na casa dos outros. O que eu julgo ser os pais mais equilibrados. Dormir na casa dos outros, eu vi que muitos pais não permitiam, e isso era prudente.
mas não ao ponto de não permitir que os filhos brincassem com outros. Ou seja, o equilíbrio foi estarem sempre presentes, desenvolverem amizade com os filhos. Quando o filho tinha 8, 10 anos, se ele fosse sair com os amigos, ele fosse junto, se tornava um passeio familiar. Mas, ao mesmo tempo, depois de mais velho, essa liberdade foi dada, mas não ao ponto de dormir na casa dos outros. Eu estou dando aqui algumas regras, mas a minha intenção não é essa. Mas os pais precisam encontrar esse equilíbrio, porque os que foram muito exagerados ao ponto de não permitir contato algum, e eu digo até mesmo num ambiente como esse, não permitir o contato, os filhos foram criados de uma forma que depois a curiosidade, ela foi muito grande. E eu digo para vocês, a minha experiência foi interessante como jovem. Eu acho que eu permaneço nos caminhos de Deus, eu tenho uma vantagem, porque eu não tenho curiosidade. Eu não estou dizendo que o jovem precisa experimentar o mundo para ser fiel a Deus, mas eu acho que eu não ter curiosidade por eu ter experimentado tanta coisa entre os 13 e 17 anos de idade, hoje o mundo literalmente não me atrai. Eu sou tentado por muitas coisas, mas voltar para o mundo, viver uma vida mundana, de prazeres mundanos, não me atrai. Todos nós temos as nossas tentações. E eu digo para vocês que uma educação muito estrita, mesmo quando o jovem ainda está sob a autoridade do pai, apesar do pai ter o direito de impor essa autoridade, às vezes não é o ideal, porque o resultado final não pode ser o melhor. Mas como eu disse no início, eu ainda não passei por isso, então eu não reclamo falar com autoridade sobre o assunto. Ok. Acho que o Eugene quer falar alguma coisa. Quer dar uma I contribuição? do have a few brief thoughts. Eu tenho alguns pontos também que eu quero compartilhar. If you are a critical person, Se você é uma pessoa crítica, critical of other people, se você critica muito outras if you pessoas, talk about them and their problems, se você fala dos problemas dos outros, you are planting a seed in your children, você pode estar plantando uma semente and when it grows, no coração dos seus you filhos. will not like it. E ao crescer e brotar essas sementes, você não vai Because- gostar do resultado. You will become the object of the criticism. Porque um dia você pode se tornar o objeto de suas críticas. It will break your heart. Isso pode quebrantar o seu coração. It would be sad Seria triste if you read the book Counsels to Parents, Teachers, and Students se você lesse o livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes and the book Child Guidance e o livro Orientação da Criança after your children were 20 years old. depois de seus filhos alcançarem 20 anos de idade. These books are full of good Esses information. livros estão repletos de bons conselhos. The third point, the last O one, terceiro ponto que eu quero destacar: do evangelism with your children. façam evangelismo com os seus filhos. Take them with you in evangelism. Leve os seus filhos para fazer trabalho missionário. Knock doors with them. Vai visitar as pessoas, bate nas portas com os seus Give filhos. Bible studies with them. Dê estudos bíblicos com os seus filhos. This will develop in them Isso desenvolverá the neles type of spiritual good sense that we're preaching about here. o tipo de bom senso espiritual do qual estamos falando aqui. It will prevent them from becoming rebels or apostates. Isso ajudará os seus filhos a não se tornarem rebeldes ou apóstatas. As they invest their energy in helping build up the church, Ao investir as suas energias em fazer a igreja crescer, they will not lightly tear it down. eles não vão querer um dia destruir a igreja. And as they interact with people that smoke marijuana and have abortions, E ao se relacionar com pessoas que fumam maconha ou têm abortos no trabalho missionário, they will not feel so badly about the Adventist girl who wears a short dress. eles vão ser menos críticos para com talvez uma jovem da igreja que usa uma saia curta.
Evangelism gives good sense. O evangelismo, o trabalho missionário desenvolve nas pessoas o bom senso. Probably we need to do it also. Excuse me. Probably we also need to do it. Probably. We need to do evangelism. Provavelmente nós todos precisamos fazer isso. Ok, muito obrigado. Eu agradeço então, vamos aqui finalizar mais essa mesa redonda. Agradeço a participação do irmão Diego, do irmão Eudinho. Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, I thank you for the Holy Bible. agradecemos pelas Sagradas Escrituras. We need you to guide us into all truth. Precisamos que o Senhor nos conduza a toda a verdade. We ask for that gift E nós pedimos por este dom and for your e Spirit. pelo seu Espírito, In the name of Jesus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Ministério pastoral. When this first came to the General Conference, Quando isso apareceu na Assembleia da Associação Geral pela primeira vez, they resolved the question politically. a questão foi resolvida de forma política. They said, this is not good for us as a church because it doesn't fit Os delegados votaram que isso não era bom para nós como igreja porque não se encaixava. it doesn't fit our various cultures. As nossas culturas não combinavam com essa decisão. But it was not settled theologically. Mas o assunto não foi decidido de forma teológica. They didn't say the Bible says. Nunca chegaram a dizer que a Bíblia é contra isso. That's why the issue has come again. Por isso que esse assunto voltou a ser apresentado. And this time we're trying to settle it theologically. Dessa vez, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estamos tentando resolver o assunto de forma... Adventist periodicals, we reported on it. E em alguns dos nas nossas revistas adventistas, nós começamos a reportar sobre o que estava acontecendo em outras igrejas. Our editors were distressed at the hermeneutics used by those churches. E alguns dos nossos redatores da revista adventista no século XIX ficaram preocupados com a hermenêutica que estavam usando alguns desses evangélicos. One person made a suggestion in a General Conference meeting that we should ordain women. E na década de 1880, uma pessoa sugeriu em uma assembleia da Associação Geral que nós devemos ordenar mulheres para o ministério. This was in a subcommittee. Isso foi numa subcomissão. And they politely voted it down. E na assembleia, o voto foi contrário. The polite way to do it was to say, we refer this to the General Bom dia a todos os irmãos. Vamos dar início a mais uma mesa redonda do 21º Congresso do IESH. Temos como tema nessa mesa redonda a ordenação de mulheres. E contamos como participantes o irmão Eudine e o irmão Diego. Convido, antes de darmos início à mesa redonda, aqueles que puderem se coloquem de joelhos. Solicito ao irmão Diego que dirija esse momento de oração. Pai querido que estás nos céus, pedimos sabedoria ao tratarmos desse assunto e que o Senhor possa conduzir as perguntas e as respostas. Em nome de Jesus. Amém. É um tema bastante... Conference Committee. E a forma mais polida de lidar com a situação foi referir a decisão à comissão executiva da Associação Geral. When our theology teachers began attending evangelical universities, Quando os nossos professores de teologia começaram a frequentar as universidades evangélicas this is in the 1940s and 1950s, por volta dos anos 1940 e 1950, they were exposed to the feminist theology. muitos deles foram expostos à teologia do movimento feminista. And it was in the 1960s that there began to be a move to ordain women in the E Adventist Church. foi na década de 1960 que surgiu um movimento dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia para ordenar as mulheres para o ministério. Interessante que muitos dos irmãos
estão aguardando, ansiosos pelo início dessa mesa redonda para que possamos explanar e tratar melhor sobre este tema. Vamos iniciar com a pergunta ao irmão Eudine. Eudine, faça um resumo da história da ordenação de mulheres dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. I have this. You can't really summarize history very well. Não é muito fácil fazer um resumo da história. The more you summarize it, the less accurate it becomes. Quanto mais você tenta resumir uma história, menos precisa ela se torna. But in the 1800s, Mas, ainda no século XIX, many denominations began ordaining women. muitas denominações começaram a ordenar mulheres. In our